Oi, paz do Senhor, meninas, tudo bem? Que bom, nós já estamos no dia de número 17, de um total de 16. Estamos rompendo, né? Daqui a pouquinho nós terminamos o nosso desafio, a nossa meta. Daqui a pouquinho estamos prontas para viver uma nova fase na nossa vida, na nossa estrutura, naquilo que nós estamos planejando para nós. E hoje é o amor traz intimidade. O amor traz intimidade. E aí aqui o primeiro versículo vai ser: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios 17, 9. E aí então aqui eu anotei algumas coisas no meu estudo para compartilhar com vocês e fiquei pensando. Uma das coisas que eu anotei, muito bacana aqui, é que ele vai dizer: o casamento é o relacionamento mais íntimo do ser humano. Ontem, no nosso vídeo de ontem, eu falava, né, sobre isso, que não se compara, não tem como você comparar com um relacionamento de filho, por exemplo. Porque é outro nível, é outra coisa, não tem nada a ver o amor. A maneira de amar, a maneira de respeitar, a maneira de se relacionar é completamente diferente. E aqui nesse dia 17, né, a gente já vai aprender ali que não ele é o maior nível de intimidade que tem. Por quê? Porque não é uma coisa que trata-se de um ser que você tem que aprender a amar. Na verdade, você primeiro conhece e você faz uma escolha. Igual que nós comentamos ontem até a respeito do filho, que não é assim, porque o filho você recebe e o ama porque você recebeu e você treina a sua maneira e ele vai criando as personalidades dele. E aí você vai conhecendo conforme ele vai crescendo. E esse não, esse você escolhe já na fase adulta, você no primeiro momento você já se apaixona por aquilo que você entende que ele tem de melhor, que te complementa. E depois, quando você vai conhecendo, as máscaras vão caindo e você vai tendo, então, ali dificuldade de se conviver com os defeitos, digamos assim, ou com as deficiências, limitações daquela pessoa. E aí você vai se decepcionando, se frustrando com aquilo. E aí é onde começa a aumentar o nível de pressão, o nível de problemas, o nível de dificuldade de continuar com esse relacionamento. Então aqui ele vai dizer assim: é por esta razão que precisamos de muita intimidade. Por quê? Porque é o mais, ao mesmo tempo que é o mais prazeroso, porque é uma escolha, também se torna o mais difícil. Por quê? Porque todos nós temos necessidade, e eu achei muito bacana essa parte que ele escreveu aqui. Cada um de nós nasce com a necessidade inata de ser conhecido, amado e aceito. Queremos que as pessoas saibam o nosso nome, nos reconheçam quando nós encontraremos e nos valorizam. Quando nos encontrarem e nos valorizem. Então aqui, as pessoas que nós conhecemos, nós queremos que elas saibam, né? Que elas saibam quem nós somos, como nós somos e o que nós gostamos e como elas devem nos tratar. Nós queremos isso, no nosso íntimo é isso que nós procuramos. E o que acontece aqui mais, o que eu anotei aqui também, a graça, a grande bênção é também terreno do seu maior perigo. É isso aí que eu acabei de dizer. Ao mesmo tempo que é o mais prazeroso, é o mais difícil. Então, o mesmo lugar que você vai ter as maiores bênçãos, também é um lugar em que você pode ter as maiores dificuldades, os maiores perigos que você vai estar correndo de perder essa bênção. Então, eu coloquei aqui, ela é tanto o fogo quanto o temor do casamento. Alguém que nos conhece tão intimamente pode nos amar como nunca imaginamos, ou pode nos ferir de formas, quem sabe, irrecuperáveis. Isso é o que nós podemos receber, né? Uma ferida, um trauma, uma mágoa, uma decepção. Como nós também podemos causá-los, podemos fazer nessa nosso cônjuge, nessa nossa pessoa amada. E é aí então que quanto mais grau de intimidade tivermos, menos risco de fazer essas coisas tão desastrosas, tão sofredoras em nós,
permitir que faça em nós ou gerar isso na outra pessoa, quanto mais intimidade tiver, menos risco vamos correr de fazer isso. E aqui então eu vejo mais uma coisa que eu anotei. Os segredos que o seu cônjuge sabe sobre você são motivos de vergonha ou razão para ficarem mais próximos? Essa parte do segredo aqui é complexo, porque às vezes nós não temos coragem de falar os segredos do nosso coração nem para nós mesmos, né? E aí, se o seu cônjuge fosse responder a essa pergunta, ele diria que você o faz sentir seguro ou assustado? É outra coisa que às vezes é muito complicado, porque como que você tem tratado isso? E aí aqui vai dizer, a Bíblia nos diz, no amor não há medo, antes perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Liberdade deve ser a atmosfera do casamento. Como Adão e Eva no jardim, a proximidade deve intensificar somente a intimidade. Estar nu e não se envergonhar. Então você está despido do seu eu. E quantas vezes que isso não é fácil, porque muitas vezes a gente aprendeu mesmo. Não, você não pode dar mole, porque se você der mole, as pessoas montam em você. Você não pode ser boazinha, porque senão você vira sapato da pessoa, vira chinelo. Então, assim, são tantas frases que é complexo. A gente fica assim, às vezes até vai carregando esse balde de coisa, vai carregando esse balde de informação. E aí o que acontece? Olha aqui, ó. O casamento descarrega a bagagem de outra pessoa na sua vida e a sua na dela. Então você traz essas informações lá de trás, igual as mulheres escutam, homem não presta, homem só quer uma coisa e tal, e vai indo, todos os homens traem, todos os homens fazem, e vai falando, e as pessoas vão falando, e a gente vai absorvendo, e aí depois a gente conhece, fala, não, esse aqui é perfeito, não vai fazer nada disso comigo, porque ele me ama e tal, e faz naquele ânimo, naquele primeiro amor, naquela empolgação, e depois as coisas começam acontecendo, e aí vem vindo como se fosse uma confirmação, aquilo que me falaram era verdade. Aquilo que me falaram era verdade. Eu me enganei. Achei que ele não era assim como os outros. E aí começa a trazer aquela mentira do Satanás pra cima de você, pra cima da gente, como se fosse exatamente isso que fosse a verdade. E aí então aqui ele vai dizer, o autor traz, que essa bagagem que vem de fora, nós temos duas opções, né? Dois segredos que precisam aqui. Um é que algumas coisas dessas bagagens a gente pode fazer alguns ajustes, né? Correções. E elas vão se tornar para nós um material de apoio. E a outra, ela pode fazer simplesmente o que? Você pode simplesmente aceitar. Então depende se isso é uma coisa que não é pecado, né? Uma coisa que não é uma coisa fora do padrão de Deus para o casamento, então você vai aceitar. Como, por exemplo, as rotinas bobas dentro de casa. Igual eu tenho uma amiga que eles brigam por causa da maneira de colocar o papel higiênico. Um gosta que puxa para frente, o outro gosta que puxa pelo lado de trás. O rolo quando tá pendurado lá no espaço para a gente pegar. Então tem as duas maneiras de colocar. Um que aponta quando você puxa, ela vem por cima, e o outro quando aponta você puxa, ela vem por trás do rolo. E eles discutem por causa disso, porque quando um vai repor, coloca de um jeito, quando o outro vai usar, ele vê que tá virado, ele já reclama, tu não aprendeu, tipo, isso é uma coisa tão besta que não há necessidade de brigar, mas é só um exemplo de por que às vezes briga por causa de nada, mas porque um aprendeu que era daquele jeito, o outro aprendeu que era do outro. É a mesma coisa, assim, coisas bestas mesmo, vamos fazer o café. Coloca o pó na água ou coloca o pó direto no coador. Que diferença isso faz para virar motivo de briga? A hora que você fizer, você faz do teu jeito. A hora que ele fizer, deixa ele fazer do jeito dele. Pronto, é só aceitar. Então, assim, só que isso, quando tá juntado com outras coisas, isso vai virando uma bola de neve. E quando você vê, você tá brigando por causa de nada. E aí você já tá desgastada, e aí você já tá frustrada, e aí você fala, nada é do meu jeito, nada você concorda, e vai. E a intimidade já foi embora, e a confusão se instaurou. E aqui ele vai dizer mais uma coisa legal aqui. Em ambos os casos, você possui o poder de rejeitar o seu cônjuge por causa disso, ou convidá-lo a entrar com os defeitos e tudo mais. Eles irão conhecer que estão em um lugar seguro, onde são livres para cometer erros,
ou irão se recolher para si, se afastar emocionalmente de você, talvez para sempre. Olha, isso aqui me arrepia, porque assim, de você pensar que uma bobeira, de começar a discutir por causa de uma bobagem como essa, pode levar o seu amor pro resto da vida para longe de você, porque vai feri-lo emocionalmente de maneira tão grande que ele vai criando um trauma contra você, dói na alma só de pensar. Imagina a possibilidade disso estar acontecendo dentro da minha casa ou dentro da sua casa. Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa, e na nossa casa não vai acontecer, porque nós estamos orando, buscando ao Senhor, clamando, estudando exatamente para que isso não venha acontecer, para que nós sejamos vigilantes nisso. E aqui ele vai dizer mais uma frase que eu também grifei, para mim grifei várias vezes ainda. Amá-lo bem deve ser o trabalho de toda a sua vida. Não é amar de qualquer jeito, tá? É amá-lo bem. Amar com tudo que ele tem, com qualidades e defeitos, respeitar as diferenças, conversar, trazer para a mesa aquilo que você gosta, aquilo que você quer, e lembrá-lo daquilo que ele gosta, trazer para ele as coisas que ele gosta, para que ele possa ir percebendo quão disposta você está a não desistir dele. E aqui o autor vai trazer o Salmo 139, onde fala que o Senhor nos ama tanto desse jeito, porque Ele tem intimidade conosco, Ele sabe como nós somos, porque foi Ele que esquadrinhou a nossa vida, Ele que determinou os nossos caminhos. Então, por isso que Ele nos ama tanto, porque Ele sabe tudo o que nós somos capazes de fazer. E é isso que nós precisamos aprender, esse amor tão grande, comparado com isso, buscar intimidade tamanha com nosso esposo, de conhecê-lo de tal maneira que nada que ele fizer para nós vai ser uma surpresa, algo inesperado, porque sabemos que é uma pessoa falha, que é uma pessoa com defeitos, com limitação, e que vai ter dificuldades também de se relacionar conosco. Então, eu quero... Então, conforme ele vai vendo que nós estamos dispostas a amar da maneira que ele é, ele vai entendendo que nós merecemos também este amor tão considerado, este amor tão forte, tão respeitoso. E aqui o autor ainda coloca mais um versículo que eu não poderia deixar de falar, porque eu acho tão maravilhoso e tão forte, né? Porque ele vai dizer assim: se você deve iniciar reconstruindo a confiança. O próprio Jesus é descrito como aquele que não invade a vida das pessoas, mas que permanece à porta e bate. Tá? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o que significa aqui que eu aprendo? Que se você não desistir, você não vai perder nada. Porque você vai amar, você vai respeitar, você vai oferecer tudo que você tem. Você vai oferecer tudo que você tem com honra, com respeito, com dedicação, de maneira tal que ele vai se sentir honrado e responsável por amar você também. Amém? Ficamos desta maneira, minhas irmãs. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela vida de vocês, por este amor tão grande, pela família de vocês, de estarmos estudando juntas. E ficamos assim, eu oro pela minha casa, oro pela casa de vocês, e vocês aí oram pela casa de vocês e eu oro pela minha. E o nome do Senhor será glorificado na minha casa e na sua casa, para a glória do nome dele. Amém? Amém.